Bom dia, minhas amadas irmãs, boa noite, um bom dia, uma boa manhã, a paz do Senhor para todas. Espero que todos estejam bem na presença do Senhor, tenham tido uma semana abençoada. Hoje é sexta-feira, final de semana, que tenham tido uma semana abençoada e continue sendo abençoado o final de semana na presença do Senhor, cada uma de vocês, em nome de Jesus. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê aí um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Zacarias. Zacarias é o Velho Testamento, 10:1, que fala a promessa feita a Israel, que diz assim: a mim e a você, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia, e o Senhor faz os relâmpagos, e lhe dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Porque os terefim têm falado vaidade, e os adivinhões têm visto mentira, descrito sonhos. Vão com a vaidade, consola, por isso vão como ovelha, e estão aflitos porque não há pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, minhas amadas irmãs, fala a mim e a você. O Senhor está falando aqui sobre as vaidades, sobre aqueles que falam coisa que Deus não está falando. Aleluia. Dos sonhos, aleluia, das adivinhações, que muitos falam algo que Deus não fala. Louvado seja o nome do Senhor. E continua: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá. Então, o Senhor, se acenda a ira do Senhor contra aquele que fala coisa que Deus não está falando. Então, Deus, ele não se agrada de pessoas que muitos estão falando hoje, como dentro das igrejas tem. Ah, Deus está falando isso, Deus está falando aquilo, sem ele está falando. Então, está falando o quê? Mentira. Porque Deus, minhas amadas irmãs, ele é a verdade. Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele é um Deus justo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala aqui: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Quem é os bodes? Os bodes é aqueles que estão dentro da igreja mentindo, falando coisa que Deus não está falando. É os bodes. Louvado seja Deus. Castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitarei o meu rebanho. Então, o rebanho do Senhor é as ovelhas de Deus. Ele visitará o seu rebanho, os seus filhos, aqueles que estão vivendo uma vida corretamente com ele, de acordo com a palavra dele. Aleluia. Esse rebanho, Deus, que é os filhos de Deus, ele visitará. Como está aqui dizendo: castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Aleluia. E dele é a pedra de esquina, e dele é a estaca, e dele é o arco de guerra. Aleluia. E dele juntamente sairão todos os autores. Louvado seja Deus. Então o Senhor está aqui falando para mim e para você de pessoas que estão enganando. Muitos estão enganando até o rebanho de Deus. Mas se eu e você estamos ali com o coração, com a palavra de Deus em mãos, lendo a palavra, sabendo quem é Deus pela palavra, não seremos enganados. Mas se você não lê a Bíblia, se você não sabe quem é Deus, você corre o risco de ser enganada pelos bodes, pelos aqueles que falam coisa que não é Deus que está falando. Então, eu e você temos que pedir a Deus discernir, saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque muitas vezes acontece dentro das igrejas. Pessoas que estão ali falando, mas
muitas vezes não é Deus que está falando. Aleluia. E muitas vezes o ser humano se empolga com isso e a pessoa tem que saber se aquilo que aquela pessoa está falando vem do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E continua aqui. Castigarei os pastores, e se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho. Aleluia, a casa de Judá. E os fará como o seu majestoso cavalo na peleja, e dele a pedra de esquina, e dele a estaca, e dele o arco de guerra, e dele juntamente sairão todos os autores. E serão como valente, que pelo lodo da rua entra na peleja, esmagado os inimigos. Porque o Senhor estará com ele, e ele envergonharão os que andam montado em cavalo. Aleluia. Então Deus vai envergonhará aqueles que confiam nos seus cavalos, que confiam nos seus braços, que confiam em si próprio. Aleluia. A palavra de Deus fala, eu envergonharei, porque a nossa fé, a nossa força não vem de nós mesmos, porque nada nós somos sem Deus. Mas muitas pessoas confiam em si próprias. Eu posso isso, eu faço aquilo, eu tenho um cavalo, eu tenho uma carroça, eu tenho um boi, eu tenho um carro, eu tenho meus braços, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Mas a nossa força vem de Deus. Ele é que nos dá o vigor. Ele é que nos dá, aleluia, a força para que nós, com Ele na frente, nós venceremos. Que a própria palavra de Deus diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Está lá escrito no livro de Coríntios. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E quem me dá força é Deus. É Ele que me levanta cada manhã, me põe em pé. Então eu não tenho que confiar em algo, nos objetos, em pessoas. Eu não tenho que confiar num cavalo, numa carroça, não. Eu confio em Jesus. Porque se Ele está comigo, eu vou vencer. Se Ele está comigo, eu vou chegar ali aonde eu quero, porque Ele está na frente. As lutas, Davi ganhou todas as guerras, minhas amadas irmãs. E Davi, quem ganhou as guerras, quem pelejou por Davi foi Deus. Não foi Davi que ganhou, porque se Deus não tivesse ganho, Davi não tinha ganhado nada. Mas Deus estava na frente. Deus diz, vai, que eu sou contigo. E Davi, todas as lutas, todas as guerras, Davi ganhou todas elas, porque Deus estava no controle. Quando Deus está no controle da nossa vida, quando Deus está no controle da tua vida, você é um vencedor. Perdão. Você é um vencedor. Porque Deus, Ele está na frente. Louvado seja Deus. E continua aqui falando para mim e para você. Serão como valente que, pelo lodo da rua, entra na peleja, esmagando os inimigos. Olha aí. Quem tem Deus, entra na peleja e é vencedor. Por quê? Porque a força, a sabedoria, a inteligência vem de Deus, vem do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor estará com ele. Aleluia. E ele envergonharão os que andam montado em cavalo. Então o Senhor está com você. Aleluia. Aqueles que estão contra a tua vida vai cair por terra. Cai por terra, porque é assim que Deus faz. Aleluia. São envergonhados. Aquele muitas vezes que você está ali fazendo bem e tem algo ali, pessoas ali desejando mal. E Deus está ouvindo, e Deus está vendo tudo isso. E Ele está aqui falando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Serão como valente que pelo lodo da rua entra na peleja, esmagando os inimigos. Porque o Senhor estará com ele, e eles envergonharão os que andam montado em cavalo. Louvado seja Deus. Então, aqueles que andam montado no cavalo, se achando que pode passar na sua frente, estão enganados.
porque quem está na sua frente é maior, é o Todo-Poderoso, se chama Jesus Cristo, se chama o Espírito Santo de Deus. Então é Ele que luta por você, as suas lutas, e você não vai ser envergonhada, porque o inimigo é que vai ser envergonhado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E fortalecerei, continua aqui falando, e fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José. Louvado seja o nome do Senhor. Tomarei a plantá-lo, porque me apiedei dele, e serão como não tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, eu os ouvirei. Olha que Deus maravilhoso, que Deus lindo nós temos, eu e você tem, minhas amadas irmãs. O que Deus faz na nossa vida, só Ele é Deus. Só Ele tem o poder de chegar na nossa vida, aleluia, e lutar por mim e por você e vencer, porque Ele é o vencedor, Ele é o Todo-Poderoso, nos céus e na terra, até debaixo da terra. Aleluia. É a promessa de Deus na minha e na tua vida. Se eu e você estamos com Deus, estamos ali vivendo uma vida ali corretamente com Ele, lutando para viver de acordo com a santa palavra dEle, eu e você venceremos. Muitas vezes o inimigo luta, mas ele cai por terra, porque quem está na nossa frente é o Todo-Poderoso, é o Deus de Israel, é o Deus da Bíblia, aquele que nunca perdeu uma batalha e nem nunca vai perder, porque Ele é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que estão contra a tua vida vai ser envergonhado. Aqueles que estão contra a tua vida, a tua família, a tua casa, vai cair por terra o inimigo, em nome de Jesus. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida. Que esta palavra fique no seu coração. Que esta palavra fique na sua casa. Crê em Deus. Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Está lá escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Temos que crer e confiar no nosso Deus, porque Ele é verdadeiro, Ele é vivo, Ele é um Deus fiel e justo na nossa vida. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus te abençoe. Que Deus te cubra de bênção nesse final de semana. Se tiver aquilo que você está pedindo a Deus, Deus vai, com a vontade dEle, Ele vai fazer, porque Ele é Deus que é fiel. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.